Amém. Todos alegres, felizes. Amém. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. O cristão, ele é alegre. Amém. Então, nós estamos numa série, de ministrações sobre esse livro. É necessário, você está vendo aí, ó. É necessário que os cristãos sofram. Tem cristão aqui? Amém. Todos cristãos? Todos seguidores de Cristo? Amém. Então, é uma pergunta. É necessário? E você, cristão, eu, cristã, sofra? Então, a gente já aprendeu aqui, já tivemos 2 ministrações, essa é a terceira. Então, nós aprendemos aqui que há um sofrimento que é necessário, que eu vou até, inclusive, abordar melhor hoje. E há um sofrimento que não é necessário, que a gente aprendeu aqui que cristão não é para estar doente. Amém? Que doença não é de Deus. Diga, doença não é de Deus. Não é a vontade de Deus. Então, você desfruta de saúde divina. Jesus morreu na cruz, para que você hoje desfrute de saúde divina. Então, doença, sofrimento por doença, não é a vontade de Deus. Já está bem claro isso, não está? Então, doença não é de Deus. E a gente também aprendeu aqui que há um sofrimento que o cristão passa, só que é um sofrimento desnecessário, é o contrário. É desnecessário. Por quê? Por uma questão de desobediência. Então, a palavra diz uma coisa e você vai numa direção contrária. Então, você vai sofrer as consequências daquelas suas decisões. Então, esse é um sofrimento desnecessário. Então, aquela mãe, aquele pai que não traz seus filhos para a igreja, para estar ali na salinha ouvindo a palavra, de estar aqui no culto ouvindo a palavra. Então, essa criança ela vai crescer e ela vai terminar se desviando. Por quê? Porque o pai não conduziu ela para o ensino da palavra. Porque a palavra diz o quê? Se você conduzir o seu filho no caminho, ele jamais se desviará. Então, se faz o contrário, vai ter as consequências. Então, no livro fala, como foi abordado aqui, de uma família que a filha engravidou antes do tempo, com um namorado, o outro filho terminou sendo preso, sofrendo as consequências. Então, essa família sofreu um sofrimento desnecessário. Por quê? Porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente cresça na graça e no conhecimento da sua palavra. Essa é a vontade. E se a gente crescer no conhecimento da palavra dele, a gente não vai ter esse tipo de sofrimento. Esse tipo de sofrimento desnecessário, que é com as consequências de uma vida de carnalidade. Porque nós não andamos segundo a carne, amém? Nós andamos segundo o Espírito, amém? Então, hoje, eu vou estar abordando um sofrimento que diz respeito a um sofrimento no ministério. Então, há um sofrimento no ministério, esse sofrimento realmente é necessário. Então, eu vou estar abordando esse tipo de sofrimento, que aqui foi falado, o sofrimento que Paulo passou, que grandes homens de Deus passaram. Mas é um sofrimento por estar cumprindo a vontade de Deus, o propósito do Senhor. E é um sofrimento que o cristão passa alegre, amém? Não fique triste, porque esse é um tipo de sofrimento que o cristão ele se alegra, a Bíblia diz que ele se regozija, ele se alegra, porque está sofrendo por causa do propósito, por causa do chamado do Senhor, por causa da missão que foi confiada. Mas isso é a vontade de Deus? Não. Não é a vontade de Deus. Nem aquele cristão que Deus deu um propósito, não é a vontade dele que sofre. Aí você diz, mas por que ele sofre? A gente vai descobrir, porque é esse tipo de sofrimento. Amém? Então, hoje vai ser destacado o sofrimento no ministério. Então, se você confessou Jesus como Senhor, se você... O pastor Marcos aqui, domingo, pregou sobre propósito. Então, todos nós temos um propósito. Todos nós fomos chamados para servir ao Senhor. E servir de amplas formas, Tem vários tipos de dons ministeriais. E a gente aprendeu aqui no treinamento que tem o Ministério de Socorros, que ele é bem amplo. Então, quem serve na música, serve na igreja, serve aqui ministrando. Mas tem um chamado que ele é para todo cristão. Que nós somos chamados o quê? Para reconciliar o mundo com Deus. Esse é um chamado que você diz, eu não quero pregar, não sei cantar música, não quero ajudar nos trabalhos da igreja. Mas você tem um chamado que você... Na verdade, não é nem um chamado, é uma convocação. Uma convocação dos céus que ele nos deu o ministério da reconciliação. Isso é uma responsabilidade minha e sua.
Então, hoje aqui, você vai sair daqui convicto de um compromisso. De um compromisso com o Senhor. Se você, de fato, nasceu de novo. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em você. Porque você vai o quê? Vai se alegrar em estar cooperando para o trabalho que você foi convocado para fazer. Então, a Bíblia nos diz que nós temos o ministério da reconciliação. Né? O mundo está aí sofrendo, muitas pessoas sofrendo. Esse sofrimento aí é o quê? Porque não conhece a palavra. Então, nossa missão é trazer essas pessoas, apresentar o quê? A paz de Deus, para que elas agora tenham paz com Deus. Apresentar a graça, que há uma graça que elas foram alcançadas por causa do sangue de Jesus Cristo. Então, nossa missão é essa. E para que a gente cumpra essa missão, minha e sua, a gente vai passar por umas pelejas. A gente vai passar por alguns desafios. Aí você diz, mas por que tem esses desafios? Porque a Bíblia diz que o mundo já está sob o domínio do mal. Então, enquanto você estiver com os pezinhos nessa terra, nesse mundo, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer crítica como cristão, pregando a palavra e correndo atrás de cumprir sua carreira diante de Deus. Você vai ser criticado. Você vai ser, como aqui a gente vê vários exemplos na palavra, de pessoas que foram apedrejadas, pessoas que foram mortas, foram degoladas, né? Por causa de um chamamento. Mas eles faziam tudo isso por amor, com amor, né? E Paulo é um desses exemplos que eu quero trazer aqui. Lá em Atos, eu vou estar abrindo, falando de várias passagens, mas ela vai estar transmitindo. Mas se não der para abrir, não tem problema. Então, Paulo, lá em Atos 9, né, quando Paulo foi chamado. Quem era Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja. Então, ele perseguia os cristãos. Mas o dia que ele teve o encontro com o Senhor, as coisas mudaram. A ótica dele, a visão dele se abriu para o conhecimento de Deus. E a partir do momento que os olhos dele se abriu, ele não tinha como mais ser o Saulo, né, que perseguia cristão. Ele agora tinha um chamamento. E ele agora tinha uma responsabilidade. Ele agora tinha uma convocação dos céus para a vida dele. E agora a convocação dos céus para ele não era tão fácil assim. E ele foi alertado pelo próprio Espírito, né? Na primeira vez que Ananias teve ali um encontro com ele, em Atos 9, 15 e 16, ele diz, quando Deus fala com Ananias para ir atrás de Paulo, Ananias com medo, porque sabia que ele era um grande perseguidor da igreja, e Ananias não sabia que ele já tinha tido esse encontro com Jesus. E Deus falando com Ananias, disse, vá lá, Ananias, e diga para ele que ele é um vaso escolhido. E que ele vai pregar a palavra para reis, né, para os gentios e para os judeus. Então tinha uma missão, foi dada a Paulo. Vê a missão de Paulo. Ele tinha que ir diante dos reis pregar. Ele ia pregar para os gentios. O gentio era aquele povo que era separado. O povo gentio não tinha aliança com Deus. Era um povo que os próprios judeus eles rejeitavam. Só que agora o evangelho da graça estava aproximando desse povo para se juntar aos judeus e ser um só povo, o povo de Deus, ser uma só comunidade de Cristo. Então agora Paulo tinha essa missão de aproximar os gentios com os judeus e unir os dois e formar a igreja que hoje sou eu e você. Amém? Então nós, nesse tempo aqui, nós éramos os gentios. E graças a Deus, né, e ao ministério de Paulo, que foi corajoso, que foi lá por toda aquela Macedônia, né, Antioquia, toda a região, naquela região lá após Jerusalém, na região da Ásia e do Mediterrâneo ali. Então ele começou a pregar a palavra. Então todas essas cartas que a gente vê aos Colossenses, aos Filipenses, aos Efésios, aos Coríntios, né, em Roma. Então tudo isso aí era Paulo dando a vida dele para pregar essa palavra, algo que foi confiado a ele. Só que o que é que o Espírito disse a Paulo? Em Atos 9, né, o 16, aí ele diz, Deus dizendo, eu mostrarei a ele o quanto ele terá que sofrer por esta causa. Então, o próprio Espírito Santo já estava dando a direção que Paulo iria sofrer por esta causa. Mas era melhor Paulo, porque quando ele teve um encontro com o Senhor, ele ficou cego. Ele ficou totalmente, as armas humanas que ele tinha
ele ficou totalmente despido das armas humanas. Então agora era um homem cego. Um homem cego faz o quê? O que era que Paulo podia fazer cego? Porque ele com os olhos naturais abertos, ele estava perseguindo cristãos, correndo atrás desse cristão e matando. E agora ele cego, ele ia fazer o quê? Estava lá, escondido, choramingando, né? Que eu estou parafraseando, e pedindo um socorro. E foi naquele momento que ele realmente fez uma oração. E aquela oração foi respondida através da vida de Ananias, que foi lá dizer, né, trazer a resposta do Senhor para ele. Que ele era um vaso escolhido e agora ele tinha uma missão. E ele cumpriu com muita eficiência essa missão que foi confiada a ele. Só que para isso ele sofreu. Para isso ele foi perseguido. Por quê? Porque tinha um povo judeu que pregava a lei. E ele agora estava com uma proposta diferente. Que agora a salvação era pela fé em Cristo Jesus. Não tinha mais que cumprir os requisitos da lei. Você não tinha mais que guardar sábado. Você não tinha mais que circuncidar. Você não tinha mais que cumprir os requisitos da lei para a salvação. Você agora só tinha que crer em Jesus Cristo. E seria justificado. E Paulo tinha essa missão de pregar esse evangelho da graça. Aí imagine como foi difícil para ele mudar a mentalidade daquele povo. Então os próprios judeus, o próprio povo de Deus, o próprio povo escolhido por Deus, foi quem perseguiu Paulo. O próprio povo de Deus, muitas vezes, é quem nos persegue. Porque vê as coisas funcionando e o próprio povo de Deus fica uma igreja atacando a outra. Uma igreja, aquela igreja ali só quer ser a rica. Aquele povo ali, fica uma igreja falando da outra. Que na verdade a proposta do Senhor é o quê? É união, é unidade. Por um propósito. A gente só tem uma mensagem a pregar. Que é o quê? Que é salvação pela fé em Jesus Cristo. É reconciliar o mundo. O mundo está perdido aí com Deus. A gente não tem que estar guerreando, né, contra pessoas. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados. Por quê? Porque os principados e a potestade não querem que essa palavra chegue no mundo para aqueles que estão na cegueira. Não querem. Mas o mundo está perdido e a gente precisa alcançar. Então essa é a minha e a sua missão. Esse mesmo evangelho que Paulo pregou com muita coragem é confiado a nós para repassar, para estar trazendo essas instruções. E o que é que nós temos feito com tudo isso que nos é confiado? Nós temos enfrentado as perseguições, as críticas, né, dos nossos próprios irmãos, que muitas vezes o sofrimento é por causa de uma fofoca. Estou sofrendo porque fulano falou de mim. Estou sofrendo porque eu não estou conseguindo comprar aquela roupa que eu queria. Estou com depressão, não dormi de noite porque eu estou com aquela conta de luz para pagar e vai cortar. Muitas vezes nós estamos sofrendo por coisas desnecessárias. Mas o sofrimento que é carimbado pela palavra é o sofrimento quando você arregaça a manga e você diz: eu vou ganhar o mundo para o Senhor. Entendeu? Eu vou ser luz e sal nesse mundo, que foi o que foi nos confiado. Eu não vou pegar essa candeia, essa luz, que agora eu sou através do Espírito Santo que habita em mim. Eu não vou pegar essa luz e vou ficar dentro de casa com medo do mundo, com medo da economia, com medo dos políticos, com medo dos outros. Não vou pegar essa luz, não. A Bíblia diz que nós temos que pegar essa luz e colocar ela num lugar alto para que todos vejam. E essa luz resplandecer para o mundo. E essa luz sou eu e é você. Essa luz sou eu e é você quem tem que clarear, trazer clareza para o mundo, trazer essas verdades que já nos foi confiada, que já está dentro de nós. Essa revelação está dentro de nós, amém? Então Paulo aqui teve esse encontro, né? Ele já sabia que ele aí diz aquele que ele deveria sofrer, né? Em nome do Senhor. Então esse era o recado que Ananias estava dando assim que Paulo começou o ministério. E Paulo, mais na frente, né? Paulo, quando está lá em Atos 20, Paulo, ele abrindo o coração, quando ele reúne o povo lá em Mileto, ele reúne, como ele não podia mais voltar em Éfeso, então ele chama os presbíteros, as pessoas, né, que estavam liderando as igrejas liderando os cristãos naquele lugar. Então Paulo manda chamar aquele povo lá em Mileto, uma cidade, e reuniu aquele povo para trazer instruções àquele povo. E porque ele estava indo para Jerusalém, né? E as instruções que ele dizia, ele disse lá em Atos 20, 19. Eu vou estar lendo a partir do 19. Ela vai estar projetando. Ele dizia que serviu com muita humildade e lágrimas.
Então ele está dizendo que todo o serviço que ele prestou, as igrejas que ele abriu, que ele fundou, né? A igreja lá em Éfeso, como eu disse, lá em Colossenses, várias igrejas que ele fundou, ele diz, eu servi esse povo, essas igrejas, com muita humildade. O que é essa humildade? É abrindo mão do eu dele, abrindo mão daquilo que era em benefício próprio, mas ele estava abrindo mão daquilo que era em benefício próprio em função da igreja. Ele abrindo mão de ter coisas para ele, por causa da igreja. E ele diz, eu com muita humildade e lágrimas. Ele fala que serviu com lágrimas. Então, quantas vezes, né, a gente não sabe, nossos líderes, ninguém está lá para ver quantas vezes eles estão ali servindo e lágrimas saem do rosto deles. Porque existe um corpo aqui sobre a responsabilidade deles. Entendeu? E a gente não vê. Mas é uma guerra espiritual, né, que é travada. Por quê? Porque são pessoas que são alcançadas. São pessoas que que é levada à verdade. E Paulo diz que serviu com muita humildade e com lágrimas. E foi severamente provado. Ele conta, né, em Atos 20, 19. Aí no 22 ele diz... Aí ele estava lá abrindo o coração. Ele disse, pelo Espírito eu preciso ir a Jerusalém. Porque eu tenho uma palavra que eu recebi lá atrás, que eu ia ministrar para os reis. Para os judeus e para os gentios. Então eu preciso agora ir para enfrentar os judeus lá em Jerusalém, né? Ele precisava enfrentar aquele povo. E ele sabia que quando ele fosse enfrentar os judeus, com a proposta que ele tinha de um evangelho da graça, que ele tinha que pregar contra as leis de Moisés, os judeus iam massacrar ele. Ele sabia disso e o Espírito avisou. Aí quando ele estava abrindo o coração para aqueles presbíteros, dizendo que tinha que ir para lá, aí os presbíteros diziam, não vá não, Paulo. Não vá não passe por esse sofrimento. Querendo impedir o propósito. E muitas vezes as pessoas não vão entender algumas decisões que são tomadas. Mas Paulo tinha convicção. Diga convicção. Quem tem propósito tem convicção. Paulo tinha convicção e ele sabia que ele tinha que ir. Aí ele revela aos presbíteros, ele diz, o Espírito me revelou que lá o que me espera são cadeias e tribulações. Todavia, aí ele diz, todavia, o que me espera lá são cadeias e tribulações. Todavia, eu não me importo. Amém? Aleluia. Ele diz, eu considero essa minha vida, eu não considero de valor nenhum. Ele diz, eu não me importo as cadeias e as tribulações que eu vou enfrentar. Porque eu não tenho a minha vida por preciosa. Mas o que me importa é completar a carreira. E fazer com excelência aquilo que me foi confiado. Então Paulo, ele tinha convicção de que agora que ele foi convocado para uma missão. E aquela missão agora ele tinha que dar uma resposta. Que ele tinha que dar um resultado. Por quê? Porque ele estava ali agora, o que estava em xeque era uma herança. O que estava em xeque ali agora era o galardão dele. Era a coroa da justiça que esperava ele. E ele não ia negociar aquela coroa por nada. Era provação, era cadeia, entendeu? Era apedrejamento. Então, se a gente for ver, lá, eu não vou ler porque vai passar muito tempo, lá em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo disse de tudo que ele sofreu. Apedrejamento, naufrágio, 3 naufrágios, açoites, né? Foi tido como morto, de tanta pedrada que levou. E foi picado por cobra. Então, Paulo passou por várias tribulações. Prisão, né? Quando ele foi preso por pregar o evangelho. E sabe qual era a resposta que Paulo deu? Por quê? Convicção, diga convicção. Sabe a resposta que Paulo deu? Ele simplesmente louvava e engrandecia o Senhor. Sabe por quê? Porque ele estava olhando aquela coroa, a coroa da justiça, que estava reservada para ele. Ele só olhava para a coroa, para o galardão. Então nada atrapalhava o propósito dele, nada atrapalhava a missão dele. Então muitas vezes eu e você, nós estamos sendo cristãos fracos. Cristãos que desistem por pouca coisa. Por quê? Porque a gente não conhece a nossa herança. Né? No livro de Efésios ele diz que é uma riqueza. Ele ora, Paulo orando. Eu oro para que os olhos de vocês sejam iluminados. Para que vocês saibam o chamamento de vocês. E vocês conheçam a riqueza da vossa herança nos santos. Então, se você conhecer isso, minha filha, você não negocia por nada. Você não deixa a sua missão por nada.
Nada lhe bota em cima de uma cama. Nada lhe faz ficar trancado dentro de casa. Mas você abre a boca e faz o que lhe foi confiado. Diga, fazer o que me foi confiado. E a gente está aqui vendo as ministrações, o pastor Marco está falando sobre propósito. Não percam, porque coisa boa é você saber para que você foi chamado. Por quê? Porque você ganha robustez, né? No espírito, você fica robusto, você fica ousado. Você não arreda o pé. Ano passado eu tive um desafio, escola de ministros, para enfrentar. Por quê? Porque quem me conhece sabe que eu tenho medo de estrada, né? De viagem, de carro, dessas coisas, né? Minha mente ainda não, minha fé ainda não está à altura, né? Eu estou confessando uma fraqueza. Então eu tenho medo de viagens, de carro, acidente, essas coisas. E quando dizia assim, vai fazer escola de ministros, já me dava aquele calafrio. E eu já me via na estrada, já me via e já começava a me dar... Todo mundo sabe o que é a pessoa com medo, né? Você imagina coisa que nem existe. Então, antes mesmo de eu ir, eu já ficava com medo, já ficava apavorada. Só que eu tinha uma convicção. Mas eu sempre digo que amo muito a palavra. E eu sempre desejo conhecer mais da palavra. E para isso eu precisava o quê? Abrir mão deixar meus medos para trás. E eu precisava ter convicção e saber do meu chamamento. E eu fui chamada justamente para estar estudando como mestre, né? De estar para o ensino. E para isso eu precisava conhecer mais da palavra. Então, eu enfrentei o medo. Enfrentei o medo, não foi fácil. Todo final de semana, porque eu não perdi nenhuma aula. Todo final de semana eu tinha que mortificar minha carne. E eu ia no Espírito, viu? Eu deixava meu corpo e eu ia no Espírito, né? O Espírito me guiando. Mas deu certo, não faltei nenhuma aula. E para a honra e glória do Senhor, eu fui aluna 100%. Só de 200 e poucas pessoas, só 8 foram alunos 100%. 213, só 8 foram alunos 100%. Mas eu tinha esse propósito, essa convicção. De que o medo não poderia me parar. Entendeu? As dificuldades não poderiam me parar. Quando a gente foi, pneu baixou. Tivemos alguns desafios. E, né, que eu não vou tomar o tempo, mas tivemos vários desafios, mas nada disso impediu que eu cumprisse aquilo que me foi confiado. Amém? Aleluia. Então, Paulo aqui tinha convicção. Já em Atos 21, Paulo estava lá em Cesareia, na casa de Filipe, o evangelista. Atos 21, 11. E Paulo encontra com Ágabo. Ágabo era um profeta. Ágabo era um profeta. E esse profeta, quando viu Paulo, disse, Paulo, me dê aí seu cinto. Aí pegou o cinto, amarrou aquele cinto nas mãos e nos pés e disse, é isso que te espera lá em Jerusalém. Vê que revela, que profecia boa. É isso que te espera lá em Jerusalém. Prisão, pegou o cinto e profeticamente falou. E só que nada disso assustava Paulo. E Paulo continuava firme no propósito. Amém? E sabe o que foi que Paulo disse? Depois dessa revelação, dessa profecia de Ágabo, Paulo disse, eu estou pronto. No 24, todavia não me importa. Não, aqui. Estou pronto para ser preso e inclusive até morrer por Jesus. Vê a convicção de Paulo. Ele disse, eu estou pronto. É só isso, prisão. Só isso que me espera, eu estou pronto. E não só isso, eu estou pronto para morrer por esta causa, por Jesus. Isso é convicção. A Bíblia diz que fé é o quê? A certeza, é a convicção. Então, quando a gente escuta Deus, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, quando a gente escuta, né, como Paulo tinha uma palavra e ele tinha a convicção. Pronto. Podia vir profeta dizer. O Espírito estava ali alertando ele, né? Só que o livro até fala que esse é o caminho do Espírito. Muitas vezes o Espírito está o quê? Nos leva para um deserto. Só que é um deserto aqui nessa terra. Só que Paulo está olhando o quê? Para a gloriosa herança nos santos. Que estava pronta para ele. Amém? Aleluia. Então aqui é um pouco da história de Paulo, né? E Jesus, nós vamos falar um pouco de Jesus. Jesus, ele deixou bem claro que lá em... Não, vamos contar logo essa história antes.
Pedro, em relação a Pedro, né? Pedro, quando Jesus estava ali falando com aquele jovem rico, né? E o jovem rico disse, lá em Marcos 10, do 25 para frente. Jesus ali falando com aquele jovem rico, e o jovem rico disse, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus, deixa tudo, né? Todo mundo sabe dessa história, deixa tudo e segue-me. E a gente sabe que o jovem rico saiu triste, né? Aí Pedro, escutando aquela história, disse, mas Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. A gente deixou mãe, pai, deixamos nossas casas, deixamos propriedade, deixamos tudo para te seguir. Tipo assim, como é isso? Nós deixamos tudo. E aí, qual é a nossa recompensa? Tipo assim, Pedro querendo dizer, né? Aí a resposta de Jesus. Eu lhes garanto. Todos os que deixaram casa, pai, mãe, irmão, filho, propriedade, por amor de mim e do evangelho, eu lhe garanto que vão receber 100 vezes mais. Já nesse tempo. Você diz amém? Em casas, tudo bem, em casas, amém. Irmãos, irmãs, né? Em propriedade, mas sabe o que é que ele diz? Em perseguições. Você vai sofrer, você está aí com o texto? Com perseguições. Deixará de receber 100 vezes mais. Aí todo mundo ama. Eita, vou aqui a família, ó. Tanto de irmão que eu ganhei. Eu só tenho um irmão, viu? Naturalmente falando. E meu sonho era ter uma família grande. E Deus me deu, né? Vocês, meus irmãos. Amém? Então, e aqui está cumprindo a promessa. Você vai receber 100 vezes mais. Irmão, pai, mãe. Tanto de pai, ó. Ganhei um pai, perdi meu pai, ganhei um. Então, quantos pais a gente ganha, né? Nessa mãe. Então, quantas a gente vai ganhando essas pessoas? Mas ele diz também, 100 vezes mais perseguições também. Então, a gente tem que estar o quê? E foi Jesus que disse. E por que isso acontece? Lá em João 15, 18, 21, Jesus fala que isso acontece por quê? Porque ele nos tirou do mundo. Lá em, eu disse, né? João 15, a partir do 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Então tudo isso acontece, essas perseguições, por quê? Porque se trata de coisas do mundo. Se tratam de pessoas que ainda não receberam a palavra. Se tratam de pessoas que ainda estão com os olhos espirituais fechados, vedados. Então eles ainda não têm clareza. Então quem é que influencia eles? A Bíblia diz que eles são filhos da desobediência. Então existe o quê? Um poder. Existe um poder operando no mundo, que é o poder do pecado e da morte. Como diz lá em Romanos 8, fala do poder do pecado e da morte, que opera neste mundo. E esse poder o quê? É para matar mesmo. É para trazer o homem ao pecado, é para destruir a vida do homem. E Jesus disse, o mundo, ele tem em mente que antes de odiar vocês, eles odiaram a mim. E a gente viu isso, né? O mundo odiando Jesus. Aí o 19, se vocês pertencessem ao mundo, eles os amariam. Então quem quer ser amado do mundo, tem que pertencer ao mundo. Não tem que estar em Cristo. Se você quer ser amado pelo mundo. Aí ele disse, todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Amém? É por isso que o mundo vos odeia. Porque você foi escolhido por Deus. E você não só foi escolhido, você foi tirado do mundo. E é por este motivo que você não tem amizade com o mundo. É por isso que o mundo te odeia. Então é normal. É normal você sofrer perseguições por pregar o evangelho, por pregar a palavra. Por quê? Porque você agora está em outro nível. O seu nível agora é o nível do Espírito. É o nível agora quem opera na sua vida é o poder do Espírito e da vida. É esse poder que está operando em você. Então não tem como o mundo te amar. Aí Jesus disse, se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome. Pois não conhecem aquele que me enviou. Então eles tratam vocês assim porque eles não conhecem o Pai. Mas você conhece. E porque você conhece, você agora tem que ter uma atitude diferente. Uma atitude com o mundo. Por quê? Porque agora nós temos o quê? Nosso dever, nossa convocação é o quê? É que o mundo conheça a Deus. E ele só vai conhecer a Deus quando a gente o quê? Der a outra face. Quando o mundo bater numa face, como Jesus diz, lá em Mateus 5, 39, ele diz, não resistam ao mundo, não resistam ao homem mau.
Jesus dá uma ordem. Vocês que são crentes, vocês que conhecem o Pai, vocês que nasceram de novo, vocês agora que são a luz e o sal do mundo, vocês não devem resistir ao homem mau. Mas se o homem mau bater na tua face, você tem que dar a outra. Então eles agora precisam conhecer uma lei maior, a lei do amor, que opera em você através de Cristo Jesus. Amém? Aí ele disse, se te pedirem a túnica, te pedirem a túnica, dê a capa. Se mandarem você andar uma milha, ande 2. Então isso serve para o nosso trabalho. Muitas vezes aquele chefe chato, né, que nos pede, fica massacrando a gente. Então se ele pediu para você fazer uma coisa, faça 2. Por quê? Porque ele vai ver Cristo em você. Ele vai ver uma atitude diferente. E você vai estar glorificando ao Senhor. Você vai estar mostrando o Pai a eles. Amém? Por quê? Porque o mundo precisa nos ver diferente. Né? Lá na história de Jonas, né? Jonas teve uma missão. Foi chamado para um propósito. Para levar uma palavra de que o povo de Nínive, né, seria julgado pelo pecado daquela cidade. Ou seja, Deus destruiria aquela cidade. Só que dentro de Jonas ele conhecia o Pai que ele servia. E ele sabia que era um Pai de misericórdia. E ele não queria ser envergonhado. Ele disse, eu vou lá pregar para aquela cidade. Aí eu vou dizer que vai ter julgamento. O povo vai se arrepender. E Deus não vai mais trazer julgamento. E eu quero que aquele povo ali morra. Era mais ou menos isso. O pensamento de Jonas. Eu não vou pregar não. E minha reputação vai ficar como? Eu vou chegar lá, ó, Deus vai trazer julgamento. Como um profeta famoso. Alguém que tinha renome. Ele não queria botar a reputação dele em xeque. E ele se recusou a cumprir o chamado. Não vou. Por quê? Porque o ego dele era maior do que o chamado, do que o propósito. Muitas vezes o nosso ego é maior do que o chamamento. A gente precisa o quê? Colocar o nosso ego, mortificar. Porque a vida que opera agora na gente não é mais a nossa, é a de Cristo. Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que opera agora em mim é pela fé no Filho de Deus. Então não é mais sobre mim, sobre meu ego. E Jonas estava preocupado com o ego dele. Aí Jonas, todo mundo conhece a história, né? Que ele foi para Tarsis, que era para ir para Nínive. E teve lá aquele alvoroço, ele foi jogado no mar, né? O grande peixe engoliu ele. E ali naquele momento, ele pegou e disse, Senhor, agora eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Mas me tire daqui de Deus. Ou seja, ele já estava morto, um homem dentro da barriga do peixe. Ia fazer o quê? Ia para onde? Cadê o ego dele? Cadê aquele grande profeta agora dentro de uma barriga de um peixe? Ia fazer mais o quê? Fazia nada. Então agora era só ele tinha que clamar ao Senhor. Para que Deus desse uma nova chance a ele. E Deus ouviu. Deus escuta. Se você precisa de uma segunda chance, Deus escuta, viu? Escutou a oração de Jonas. Colocou ele de volta, né, em terra. Só que quando ele foi vomitado, vê. Muitas vezes, por causa do nosso orgulho e da nossa soberba, nós somos vomitados. Vomitados mesmo. E a gente aparece, como um dia eu cheguei aqui nessa igreja, vomitada. Né? Cheguei aqui envergonhada. Quando eu decidi voltar para cá, né? Que eu tinha saído e agora eu tinha que deixar meu orgulho de lado. E eu tinha que voltar. Imagina eu voltar. E meu orgulho, e meu ego. E agora, como era que eu ia voltar com vergonha? E eu fui vomitada. Ou seja, eu vim com vergonha e tudo. O vômito é uma vergonha que a gente tem que carregar com a gente. E cheguei aqui, desse jeito. Mas por quê? Porque existia um chamamento, um propósito, que era maior do que meu orgulho. Entendeu? Que precisava ficar de lado. E Jonas foi lá para Nínive pregar. Pregou a palavra. Aconteceu do jeito que ele previa. Né? O povo se arrependeu. E o povo, né, não teve mais julgamento naquele lugar. Aí Jonas pega e fica com raiva de Deus. Porque Deus perdoou aquele povo. Não teve julgamento. Aí foi lá ficar brabo. Né? Ou seja, a palavra alcançou o povo, mas não alcançou Jonas. Jonas ainda não tinha entendido. Aí Jonas ficou lá brabo, porque aí Deus fez uma planta, né? Deu sombra para ele, e ali acalmou ele tudo. Aí depois Deus fez a planta secar, ele ficou com raiva porque Deus fez a planta secar. Ou seja, ele era egoísta, só pensava nele. Aí Deus pega e faz uma pergunta a ele. Jonas, tu tá com pena dessa planta, que tu não plantou. Não foi tu que fez nascer, tu não fez nada para essa planta estar aí. E como era que eu não ia ter pena daquele povo ali, que era mais de 120 mil pessoas, né, que estavam sofrendo, que estavam condenados para o inferno, eu não ia ter misericórdia daquele povo. Então, muitas vezes nós estamos olhando para nós, né, olhando para o carro novo que a gente precisa, a casa nova. Glória a Deus, Deus já me abençoou com casa nova, com carro novo. Mas tem milhões de pessoas sofrendo lá fora.
que precisa dessa palavra, que precisa encontrar a luz que você encontrou, né? Precisa dessa misericórdia, precisa dessa compaixão. Mas muitas vezes a gente está olhando só para a gente, só para as nossas futilidades, né? Mas existe um chamamento, e esse chamamento vai o quê? Requer de nós coragem. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então a palavra nos diz que bem-aventurados, né, lá em Mateus 5, bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça. Diz que nós temos que nos alegrai-vos e exultai, porque grande é o galardão. Grande é o vosso galardão, né? E falando desse galardão, Paulo, em fim de carreira, né, quando ele já tinha completado ali a carreira dele, né, que ele, lá em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do 6, Paulo já, aquele versículo que todo mundo escuta, né? Completei a carreira, guardei a fé, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, que muita gente usa, mas ninguém sabe o contexto. Por quê? Porque Paulo foi perseguido. Porque Paulo cumpriu aquilo que foi confiado a ele com excelência. E agora ele tinha convicção de que a coroa da justiça agora estava pronta para ele. E lá em 2 Timóteo capítulo 4, 6, ele diz: eu estou sendo derramado como oferta de libação. E aí o que é oferta de libação? Lá em Números 15, fala da oferta de libação. Quando um animal era morto, para ser oferecido a Deus como sacrifício, era derramado vinho sobre o animal. Pegava 1 litro de vinho e até galão de vinho, e aquele vinho da melhor qualidade era derramado sobre o animal morto para ser oferecido. E a Bíblia diz que Deus recebia aquilo como um aroma suave. Então Paulo está dizendo: eu sou a oferta. Eu estou sendo derramado, né, por libação, como uma oferta ao Senhor. Porque ele apresentou a vida dele, derramada em quem? No Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, no Cordeiro que foi morto no meu e no seu lugar. E ele agora era aquele vinho precioso, estava sendo derramado sobre o Cordeiro de Deus, para que Deus recebesse, né, como um aroma suave. Aí ele diz: aí agora a coroa da justiça está sendo, será me dada pelo reto juiz, né, que é dada não só a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Tem alguém aqui que ama a vinda do Senhor? Amém? Tem alguém aqui que tem uma coroa reservada, que está cumprindo o seu propósito? Amém? Então, saia daqui com essa convicção, desse chamado, desse chamamento, de cumprir sua carreira, custe o que custar, né? Faça como Paulo: eu não tenho a minha vida por preciosa. Não tenha a sua vida por preciosa, porque você só vai estar atrasando os processos. Mas se você abrir mão do seu eu, mas viver aquilo que Cristo propôs para você, não tem como dar errado. Você vai receber sua coroa. Vamos ver um vídeo. Eu queria que tu botasse aquela frase, e a gente vê só um vídeo rápido. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Então, quando Ele for tudo, como Jonas ali no peixe, que não tinha para onde ir. Ou seja, foi quando Jonas descobriu que Deus era tudo na vida dele. Né? Quando eu estava ali com depressão, querendo morrer, né? Querendo trocar minha vida por um mendigo, por quem estivesse na UTI. Então ali, quando eu abri mão, né? Quando Deus era tudo que eu tinha naquele momento. Paulo também do mesmo jeito. Então né, que realmente Deus seja tudo que você precisa, que você tem na sua vida. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.